Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aí hoje essa live, que é uma live de apresentação e análise de livro. O livro em especial, então, é da Kélida Antônia Casimiro, que se chama aqui Andressa em Literatura de Cordel. Já vamos mergulhar um pouquinho nele, conhecer um pouquinho essa história, o que a nossa autora traz aqui dentro. E olha, é um livro maravilhoso. Antes de mais nada, já vou aqui dar um recadinho. Stephanie não vai poder estar conosco nesta apresentação, então eu estarei aqui com a Andressa, né? E a Kélida estará me ajudando aqui também nos bastidores, tá? Então fiquem tranquilos, será uma apresentação maravilhosa. Bom, acredito, na verdade, que alguns já possam conhecer a nossa autora, a Kélida Antônia Casimiro, mas eu acho que é sempre interessante e importante, né, trazer um pouquinho, né, um breve resumo de quem é a autora em especial. Então vamos lá, vou apresentar a nossa autora, tá? Inicialmente vou apresentar aqui a foto dela. Kélida aqui sempre esteve aqui conosco, né? Vai estar também de novo no mês que vem em uma entrevista, tá? Então hoje o foco vai ser este livro, como eu disse, né? Riquíssimo, lindíssimo, maravilhoso, cheio de informações. E olha, eu aprendi muito. Então, vamos lá. Quem é a Kélida, né? A Kélida Antônia Casimiro. Bom, Kélida é, então, graduada em Matemática e Pedagogia, tá? É professora, escritora, apaixonada pelas aves e tutora de algumas espécies de psitacídeos, tá? Dentro, então, das suas áreas de estudo, Kélida, então, fez algumas pós-graduações. E aí vamos ver aqui um pouquinho quais foram nessas pós-graduações que reflete diretamente dentro das obras que ela oferece, tá? Então, Kélida fez pós-graduação em Educação Ambiental, em Contação de História e Musicalização na Educação Infantil, tem pós-graduação em Língua Portuguesa, Redação e Oratória, tem pós-graduação em Segurança e Saúde no Trabalho, tem pós-graduação em Novas Tecnologias do Ensino de Matemática e pós-graduação em Especialização em Matemática, né? Então, atualmente é professora pela Secretaria de Estado de Educação e pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Então, vejam, né? Não é para poucos, né? Kelly daqui mostra pra gente que aqui veio a esse mundo, né? Não só estudar, né? Estar sempre aí aprendendo, buscando conhecimento, mas para trazer pra gente aí bastante material riquíssimo, riquíssimo de informação, tá? Bom, conhecemos a Kélida, vamos dar então uma espiadinha nas suas obras. Bom, o que a gente pode considerar aqui, na verdade? Kélida tem 11 livros, tá? E aí a gente vai trazer eles aqui um pouquinho. Bom, dentro desse contexto, eu só não estou com dois aqui presentes, né? Mas eu já digo para vocês de antemão. As Calopsitas, Ninja e Capoeira, tá? E Contos que Contam, que eu já vou mostrar a foto para vocês, ok? Então, vamos lá. Dentro do que a gente tem aqui, a gente pode, então, trazer para vocês capa por capa, tá? Então, nós temos aqui o Humano e o Papagaio Fumaça, tá? Um dos primeiros livros da Kélida. Depois a gente tem, na verdade, aqui o Papagaio em Fumaça e o Racismo. Esse em especial, a gente, na verdade, já fez uma apresentação aqui no Prosa, Verso e Vinho. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, né, vale a pena dar uma olhadinha aqui no nosso feed e encontrar ele ali para conhecer um pouquinho, até porque a temática abordada nesta obra, né,
é uma temática muito importante, tá? Kélida tenta trazer dentro das suas obras sempre um contexto que venha a acrescentar, principalmente na formação, né? Não só dessas crianças, mas da família como um todo. Oi, Mônica. Oi, Vanessa. Tudo bom? Aí a gente tem aqui também, né? As calopsitas em O Dia a Dia de Ninja e Capoeira, tá? Aqui nós também temos uma apresentação e uma análise deste livro, tá? Foi um dos primeiros que nós fizemos. Aqui a gente conheceu a Cacau, e a Cacau retorna aqui, na verdade, num segundo momento, né? Com as calopsitas em Cadê o Capoeira? Então é legal que a gente vai acompanhando, de certa forma, as personagens. Tanto é que a personagem de hoje já esteve também aqui conosco. Eu já vou chegar nessa informação aí para vocês. Bom, vou primeiro mostrar os livros da Kélida relacionados à literatura infantil, né? Então a gente tem aqui A Menina Rosa e a Cacatua, tá? Também um livro muito, muito bacana, muito lindinho. Kélida sempre, né, muito atenciosa com o material que ela prepara de uma maneira como um todo, não só o que está dentro, mas todo, né, o produto em si, né, para que a gente possa ter uma experiência sempre muito boa, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, antes de eu falar do livro de poemas dela, a gente tem aqui o livro O Susto, que nós também fizemos uma apresentação e análise dele, tá? E aqui a gente já conhece, né, a nossa personagem deste livro, né? A Andressa já está aqui, né? E a gente vem acompanhando a Andressa, então, neste segundo momento da vida dela, porque aqui ela, né, tinha 8 anos, né? Então ela estava, na verdade, em outra fase, né? Aquela fase de aprontar, de bagunça. E agora a gente vai ver a Andressa já, né, mais direcionada aqui para os estudos, né? E com diversas curiosidades e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Vanessa fez uma pergunta. Tem uma curiosidade. Quantas páginas tem os livros? E qual a editora? Vanessa, a Kélida, ela na verdade, ela tem diversos livros, os livros variam, né, conforme aqui, mas a maioria dos livros infantis que eu passei aqui tem em média aí de 30 a 40 páginas, tá? Esses livros aqui de características, né, direcionada para o público infantil, tá? Com relação às editoras, Kélida começou de fato em parceria com editoras, tá? Se eu voltar aqui, a gente vai ver que ela tem aqui comigo 2 livros publicados pela Azinha, tá? Que é direcionado, né, para leitura, é um selo, né, da ASIS direcionada para a literatura infantil, tá? Depois ela apresentou também livros em parcerias com a editora Dialética, tá? Tanto este daqui, né, da Cacau, quanto este daqui também, tá? Então, a gente percebe até a padronização, né, do próprio tamanho e formato do livro e tudo mais. A dimensão, sim, Wagner, né? Se bem que a gente tem variação de dimensões, já que você está perguntando. Os primeiros livros da Kélida são, sim, 20 por 20 aqui. Deixa eu até me certificar. São 20 por 20, tá? Mas depois a gente percebe que ela veio fazendo pequenas alterações, né? Aqui a gente já tem um formatinho menor, né? E aí a gente começa a perceber que a Kélida, na verdade, trabalha aqui, acho que é um último momento com a editora Viseu, nesta obra que eu não falei ainda, nessa que a gente também já fez uma análise e apresentação desta obra, onde a gente conhece o lado da Kélida poetisa, né? A Kélida vem mostrando a sua versatilidade, né, aqui dentro desse universo literário. E aqui nesse livro, Entre Palavras, Bicadas, Rimas e Poemas, rimas e penas, voam poemas, né? Então a gente vem percebendo aqui o quanto a Kélida nos apresenta diversas formas
de trabalhar com a temática que ela mais gosta, que são as aves. E ela me surpreendeu muito, né, já antecipando essa informação, quando ela, numa entrevista conosco, falou assim: também gosto do modo retangular, Wagner. Eu também acho que ele é mais prático, né? E o que eu já volto no assunto, mas acho mais prático também até de armazenar, de levar para cima e para baixo. Mas eu acho que conforme o público, né, a gente tem essas características para ficar melhor para o público direcionado. E aqui a gente percebe que a Kélida veio, né, dando um salto, não um salto grande, né, mas mudando um pouco a faixa etária, né? Então por isso ela mudou um pouquinho aqui. E nesses livros a gente percebe, na verdade, que Kélida se posiciona de forma independente. Ela traz aqui, na verdade, né, o selinho da Uclep nos seus livros, né? Começou, se eu não me engano, com este daqui, tá? Mas a gente percebe que, mesmo tendo o selinho, né, a gente sabe que quem faz a publicação via, né, a Uclep, que é uma plataforma que auxilia, né, e ajuda a promover os autores a distribuir o seu material, querendo ou não, uma forma de ser independente mesmo, onde o autor acaba fazendo praticamente todas as etapas, né, ou controlando de forma todas as etapas, né. Então a Kélida respondeu que foi. Então provavelmente, né, essa questão tanto de ser agora uma autora independente e também a questão da mudança do formato dos livros, né. Oi Regina, oi Anicássia, tudo bom? Então, como eu estava falando, hoje nós vamos aqui apresentar, eu e a Andressa, né, vamos apresentar este livro que se chama Andressa em Literatura de Cordel. E como eu falei, Andressa já é conhecida nossa, né, só que ela estava aqui em outro momento. E assim como a Andressa, a gente tem uma participação especial aqui. Mamãe Renata, que aparece neste livro, né, também dá uma passadinha aqui e que eu achei um momento bem importante que eu vou estar comentando, né? Isso, publicação independente que a Kélida faz, né? Assim como você, Wagner, né? Publicação independente, onde vocês coordenam, né, toda essa engrenagem que é a produção editorial, né? Bom, então falamos da Kélida, né? Que na verdade atualmente é professora, né? Só recapitular aqui o finalzinho, então, né? Kélida, então, atualmente é professora pela Secretaria de Estado de Educação e pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Ok. O que a gente percebe nas capas? Que existiu, oi Regina, que a Kélida encontrou uma parceria, né? Encontrou aí, digamos, né, uma sócia, né, que é a ilustradora Mariana Silva. Mariana Silva que ilustrou este livro, tá? Assim como também ilustrou, né, esse daqui, O Susto, tá? Ilustrou este daqui. Acho que só os primeiros mesmo ela acabou não ilustrando, né? Esse aqui não tem ilustração, deixa eu ver. E esses outros dois aqui, né? Porque os dois primeiros, que são da Azinha, é outro ilustrador, né? Então, deixa eu só... Mariana Silva. Né? Então, isso é muito legal quando a gente percebe que existe aí essa afinidade, né, entre a ilustração com o texto e com o resultado que a autora quer. Né? E a Kélida tá dizendo aqui, lindas ilustrações. De fato, são belíssimas as ilustrações. A gente já percebe pela capa, né? Que tem um certo respiro, né, que não é muito poluída. Então, isso faz com que, né, não só a criança, mas a criança um pouquinho maior, né, porque aqui a gente tem, por exemplo, uma classificação de literatura, já é infanto-juvenil, era o outro que eu tinha visto que era infantil. Então, aqui, ó, não, tá aqui embaixo, é infantil e infanto-juvenil. Então, é aquela mudança muito ainda sutil da fase de vida de uma criança. E a Mariana Silva, então, né, consegue trazer aqui algo que seja do público, que agrada e tudo mais, tá?
Wagner está dizendo sim, é um trabalho de parceria mesmo, conciliar a história com a imagem. E eu acredito que seja um trabalho muito difícil, né, de estar fazendo essa ligação aí. Bom, dando continuidade, né, ainda só falando da Kélida, para a gente finalizar, a Kélida, às quintas-feiras, tem um projeto literário, né? Então, quem ainda não conhece, né, que possam dar a oportunidade aí de conhecer esse trabalho que a Kélida faz de entrevista com diversas pessoas relacionadas à área da literatura, né? O projeto dela se chama Diálogo Literário em Ação. Tá? Então, todas as quintas-feiras, Kélida tem um convidado, uma convidada, e é um bate-papo muito, muito gostoso, tá? Bom, então falamos e mostramos aqui, na verdade, as capas. Eu só não mostrei duas, né? Uma, na verdade, eu deixei separadinha aqui, porque Kélida vai estar conosco no clube de leitura, né? É um dos livros em que nós selecionamos, tá? Então, a gente vai estar, na verdade, trabalhando com o livro dela de contos, né? Então, eu mostrei ainda há pouco o livro de poemas, né? E Kélida nos surpreende com um livro de contos, tá? E aí a gente vai estar trabalhando com esse livro aí, se eu não me engano, no semestre que vem. Mas já está no cronograma, já está tudo ok. E aí a gente vai poder mergulhar conto a conto, tá? Bom, vamos então falar, né, do que nos interessa, né? Esse livro maravilhoso. Quero também agradecer a Kélida, que é sempre muito querida conosco, né? E mandou aqui um chaveirinho para nós, cada uma recebeu o seu chaveirinho. Eu já uso o meu chaveirinho, né? Fica aqui comigo já, uma corujinha, tá? Olha que fofinha ela é. Eu adorei a cor, adoro artesanato, né? De uma forma ou de outra, eu sempre acho que é um trabalho muito primoroso. Então, já estou usando, tá? Então, essa é uma das vantagens da gente adquirir, às vezes, né, o livro com o próprio autor, né? Onde o autor pode, na verdade, ele às vezes tem um pacote, né, alguma coisinha diferenciada, que ele sempre, né, faz com muito carinho, para que possa prestigiar aí os seus leitores e tudo mais. Então, eu já estou usando o meu. Bom, então vamos lá. Quando a Kelly dá em uma ou duas entrevistas atrás, que a gente perguntou, e aí, como é que tá os seus projetos futuros, né? Que ela falou sobre que estava trabalhando com um livro que seria de cordel. Eu lembro que no dia eu fiquei, né, assim, pensando, nossa, Kélida tá arrasando, né? Tá vindo com tudo. Apresentou já o livro de poesias, apresentou o livro de contos, né? Daqui a pouco ela vai nos apresentar um romance, né? Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Então ela tá, na verdade, eu vejo que ela está muito à vontade e conhecendo um pouquinho de tudo. E ela nunca deixa de trazer um assunto em especial, que é, na verdade, o fio condutor da temática da Kélida, que são as aves. E eu não tinha me atentado a essa questão, né? Quando ela falou sobre que ela estaria trabalhando num livro, né, de cordel, de literatura de cordel, eu pensei, nossa, Kélida, né, vai trazer, como que será que ela vai abordar essa temática? E ela traz aqui pra gente, né? Então, de uma forma muito interessante, né? Como que pode ser abordado, por exemplo, a literatura de cordel na sala de aula, né? A gente já vai ver certinho, mas o assunto em si é riquíssimo, ele é interdisciplinar, né? Ele pode ser abordado por diversas disciplinas, tá? E ela traz um olhar, por mais que a professora envolvida, né, que é a professora Sofia, ela é de língua portuguesa, ela de certa forma, ela traz esse contexto da literatura de cordel, pincelando um pouquinho o contexto histórico, né, o contexto geográfico, né, traz até um pouquinho da matemática, porque, né, quando a gente começa a se aprofundar na literatura de cordel, que eu confesso que eu não lembro se eu tive
a aula sobre a literatura de cordel, eu realmente não lembro, né? Espero que as minhas professoras de língua portuguesa não estejam, não assistam esta live, porque eu realmente não lembro. E eu achei tão bacana a forma como a professora Sofia, né, introduz o assunto para as crianças, né? Porque está tudo relacionado ao encantamento que a gente vai fazer, né? É ali que a gente vai ter, na verdade, o amor ou o ódio, né, sobre o assunto. E a professora Sofia, ela conduz de uma maneira tão gostosa, aonde ela vai apresentando aí as informações, né? Então vamos lá. O que a gente tem na capa? Na capa, a gente observa que já tem os elementos que estão dentro do livro, né? A gente tem as características, né, do cordel, que eram então folhetinhos presos em cordas, né, em cordéis, tá? E a gente tem aqui já um pouquinho de xilografura aqui embaixo, né, que a gente vai voltar a ver e falar um pouquinho sobre elas, tá? E a gente já tem o contexto, aonde acontece, né, essa história, porque eles estão de uniforme, né? Então acontece numa escola. E Kélida traz também pra gente diversas temáticas, né? E essa temática aqui em especial, ela traz um personagem novo, né? Que é o Lucas. Lucas, que é um cadeirante, né? Um PCD que a gente fala, né? Que é uma pessoa com deficiência, conforme a legislação, né? E a gente percebe já no início, pelo menos eu percebi, né? E por que eu gosto muito de livros infantis? Porque eu sou muito visual. Eu tô aqui só mostrando a capa e não tô mostrando aqui a parte interna, né? A gente vai mostrar só uma coisinha. Mas logo na primeira imagem, eu já observei um detalhe que eu não sei se outras pessoas também perceberam, né? Porque quando a gente traz um personagem, né, nesse caso que é o Lucas, que é um cadeirante, né, a gente precisa então de fato entrar neste universo. A acessibilidade, né, ela não está só no banheiro, né? Muitas vezes a gente vê escolas ou edifícios que diz, nós já somos acessíveis, daí você vai ver só o banheiro, né, que é acessível. Não, a gente precisa ter muito claro que todo edifício, toda escola tem que ser acessível. E aqui eu já percebi, na verdade, já na primeira página, quando eles estão chegando na escola, tá? Que nós temos uma rampa, né? Porque existe uma diferença de piso aqui na parte que ficou para baixo do piso que eles estão entrando. Então, é uma rampa, né? Então, isso é muito interessante, a gente observar esses detalhezinhos assim, tá? Mas, voltando, a capa, ela traz os 3 personagens que são mais importantes. Lógico, a Andressa é a personagem que carrega aí a história, mas os 2 grandes amigos, né, a Rebeca e o Lucas, que vão fazer o trabalho, a atividade que a professora vai pedir, né, com a Andressa. Então, quando a gente lê aqui, na verdade, a sinopse, né, a Kélida foi muito generosa, porque ela já, na verdade, apresentou para a gente bastante informação do livro, né? Então, ela diz assim, você sabe o que é literatura de cordel? Pois Andressa e seus amigos terão uma verdadeira aula sobre esse tema com a professora na escola. As crianças aprendem e são desafiadas a criarem uma poesia de cordel, onde dias depois apresentam as suas versões à turma. Bom, quando eu estava lendo, já continuo, quando eu estava lendo e via as poesias em cordel, eu falei, eu também vou me arriscar, eu também vou tentar fazer. Fui pesquisar um pouquinho, estudar, né? Um pouquinho mais do que a Kélida traz aqui, porque a Kélida apresenta uma pontinha da grandiosidade que é a temática, né? A literatura de cordel. E aí eu me arrisquei, me aventurei e fiz. Então, se vocês se comportarem, no final eu falo, eu leio aqui, eu declamo o meu cordel, tá? Mas então vamos lá. Então, continuando. Este livro trabalha com a inclusão,
um aluno PCD, né, uma pessoa com deficiência que recebeu de um grupo de amigos uma poesia em sua homenagem. Será que ele gostou? Então a Kelly entrega já muita informação aqui, tá? Eu não vou ler a poesia que fizeram para ele, vou deixar para que vocês possam ter, na verdade, né, essa descoberta. E é legal também eu reforçar, deixa eu só terminar aqui. Então, convido você, leitor, a entrar nesta aventura com a Andressa e seus amigos. Kélida também está trabalhando com os livros na Amazon e no formato de Kindle ilimitado. Eu li esse livro nas duas versões, tá? E tá muito lindo, né? Porque quando a gente já estrutura o livro neste formatinho, fica muito mais fácil para colocar ele, né? Submeter ele lá na plataforma como Kindle, no Kindle ilimitado. Então, quem tem, né, a assinatura, né, do Kindle ilimitado vai poder dar uma olhada na obra como um todo, tá bom? Então, voltando aqui. Então, dando continuidade. Então, quando a gente fala, né, sobre trazer a temática da acessibilidade, né, a gente consegue perceber que ela tá nos detalhes e que Elida trouxe isso pra gente, tá? Então, é um livro que eu reparei que traz também muitos personagens, porque quando a gente fala que a Andressa é quem carrega, né, a história em si, junto com a Rebeca e com o Lucas, a gente tem dentro do livro, na verdade, 11 personagens que de uma forma ou outra são participantes e que estão aqui dentro, né, que têm voz. Então isso é muito legal, né? Diferente dos outros livros, a Kélida sempre veio com um número pequeno de personagens. Nesse, né, ela realmente fez com que a gente entrasse na sala de aula e fizesse parte ali junto desses alunos, tá? Então, a gente tem aí a participação de 11 personagens, contando com a mãe, né? A mamãe Renata, tá? Que é a mamãe da Andressa, né? Bom, então, nós temos aqui as informações tradicionais, né? De ficha catalográfica. Um nome em especial me chamou a atenção, tá? Porque, na verdade, estava ali, revisão dos cordéis. Aí, até aí não tinha caído a minha ficha, né? Sobre a temática, né, dos cordéis, mas eu achei, aí eu fui procurar a Júlia Oliveira. Júlia Oliveira, ela é cordelista, né? Então eu fui ver certinho, né, um pouquinho dela e tudo mais, ou seja, a Kélida, na verdade, né, chamou para compor essa equipe, porque por mais que seja uma publicação independente, a gente tem que formar a nossa equipe, né? Então aqui eu vi que Kélida, de fato, né, olhou cada detalhe com muito carinho, tá? Então isso me chamou a atenção, isso a gente vai conversar no mês que vem, quando a Kélida estiver conosco na entrevista, tá? Ela é cordelista, né? Bom, então tá. O que mais a gente viu na capa? Não só essa questão do próprio cordel ter essa característica de folhetos, né, de tamanho A5, que eram presos em cordéis e tudo mais, a própria tipografia também chama atenção. E aí a gente observa que ela respeita, né, durante toda essa parte de produção gráfica do livro, né, a Mariana que é não só a ilustradora da capa, também responsável pela diagramação, né, e ilustração. Então, ela teve aí o contato, né, do projeto como um todo, então conseguiu dar essa leitura aí completinha, né? Então nós temos aqui, entrando no início da história, a gente tem a apresentação desses 3 personagens que estão na nossa capa, né? A gente tem a Andressa, a Rebeca e o Lucas, tá? Bom, aí a gente tem algumas características, né? Algumas características, na verdade, eu achei que são parecidas comigo, outras nem tanto, né? Porque, assim, da Andressa, né, ela adora aprender, né, todos os temas, e principalmente quando se trata de matemática e língua portuguesa. Então, essa parte da matemática e língua portuguesa não é parecida comigo, tá? Eu me identifico mais, na verdade, com o Lucas, porque aqui, né,
quando a gente lê as características do Lucas, que é um menino alegre, inteligente, divertido, sua matéria favorita é a história. Então eu me identifico mais com o Lucas, né? E uma coisa bacana aqui que a gente já observa já no começo do livro é que a Rebeca, que gosta de ciências, né? Quando sente dificuldade em matemática, Andressa ajuda ela. Então a gente já vê essa questão, né, dessa ajuda entre os colegas, né, entre os amigos e tudo mais. Que é isso que é esse universo escolar, né, um ajudando o outro, tá? Falei da professora, a professora Sofia, né, professora de língua portuguesa. Então, vou mostrar ela aqui para vocês. Olha só a professora Sofia. Então, é ela quem vai, na verdade, né? A Kelly tá dizendo que se identifica com a Andressa. Lógico, né, Kelly? Da matemática, pós-graduação em língua portuguesa. Bom, então, a professora Sofia é quem vai trazer a temática para os alunos, né? Que vai aí, porque quando a gente fala de literatura de cordel, nossa, a gente vai se apaixonando, né? Não são todas as pessoas que têm essa afinidade com a literatura de cordel. Como eu mencionei, né? Eu não tenho na lembrança esse registro de um dia a professora apresentar para gente, né? A literatura de cordel. Eu fui ter esse contato mais próximo, na verdade, na Bienal do ano passado, lá em São Paulo, onde tinha, na verdade, um stand lindo, todo colorido e um dos mais animados, né, da Bienal de São Paulo do ano passado. E aí eu não pude, né, não me resisti em ter, porque eu sempre via as imagens e tudo, mas nunca tive a oportunidade de ter. E aí a gente tem todo esse contexto diferenciado que é o cordel em si, né? Que são, na verdade, já num tamanho pequenininho, A4, A5, né? Desculpem. São coloridinhos, né? Pelo menos as folhas que são as capa e contracapa, né? Todo esse trabalho, né? Que representa o cordel em si, da xilogravura, tá? Mas, e também a questão do papel interno, que pode ser reciclado ou pode ser de folha de jornal, né? Então, quando eu tive esse contato pela primeira vez, eu falei, nossa, que bacana! E são obras magníficas, né? Porque às vezes a gente tem cordéis que trazem uma quantidade de estrofes pequenas, mas tem profissionais, né, já mais veteranos que trabalham, né, com esses poemas com um número gigantesco de estrofes, né, que estão ali de 20 a 30 e poucas, né, estrofes, né? Então a gente fala, gente, olha só o trabalho que está por trás, porque a gente vai ver aqui no decorrer do ensinamento da professora Sofia com os alunos que existe toda uma técnica que não é de qualquer jeito, né? A gente às vezes lê e às vezes não se atenta, mas aqui a professora explica. Deixa eu só ler aqui um pouquinho. Eu também, assim como você, não tinha acesso à literatura de cordel no ensino fundamental, que a Lida está falando, né? Então, bom, porque como às vezes está algo muito lá em cima, norte e nordeste, né? E às vezes a gente sabe que o contexto tem tanta informação que o professor às vezes tem que passar, que às vezes ele meio que fica restrito só à regionalidade dele, né? E eu fiz, na verdade, a minha formação fundamental em Santa Catarina, então, né, me aprofundei ali, mas hoje eu sinto que poderia às vezes ter, né, conhecido um pouquinho mais, né, dessa riqueza que é esse contexto, na verdade, cultural que nós temos, tá? Deixa eu voltar aqui que tem mais comentários aqui. Aqui nós temos a Lidiane, aqui tem área reservada só para os cordelistas e palco de apresentação e poesia no Nordeste é a identidade. Exatamente, né? Lá na Bienal, gente, foi muito legal, porque lá tava assim, por onde a gente passava no stand deles, a gente ouvia, né? Eles declamando e tudo mais, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana.
Então, eu tenho para mim já que nos próximos eventos que eu for, né, e se tiver um stand, né, de cordel, alguma coisa, eu vou estar lá. Até porque a gente às vezes acha que cordel se restringe muito a, a assuntos pequenos, mas na verdade, né, as temáticas elas são diversas e elas são riquíssimas e às vezes trazem uma sabedoria por trás, né, que a gente às vezes só espera que seja num grande clássico, mas dentro de uma obra desse tamanho, às vezes a gente tem aqui, né, sabedorias riquíssimas, né, da vivência, do dia a dia, do cotidiano, um olhar diferenciado. Então, isso é muito legal, que a Lida está contribuindo aqui, né? Acho muito importante trabalhar literatura de cordel. Exatamente, até porque pela questão da interdisciplinaridade, né? Que a professora Sofia traz aqui pra gente. Lógico, o foco dela é explicar, né, a estrutura e propor que os alunos façam, né? Mas a gente tem sim como trabalhar e colher um resultado maravilhoso, né, com a temática da literatura de cordel nas escolas. A Vaninha tá dizendo assim, tem um carinho especial com a literatura de cordel. Gente, vocês que são lá do norte, do nordeste, nossa, vocês ali estão bebendo direto da fonte, né? Isso é muito legal. Eu fui só adquirir porque, né, na verdade eu fui onde tinha, né? Mas meus planos é, quem sabe, né, dar uma pernada um pouquinho mais longe aí para conhecer nosso norte e o nordeste, tá? Literatura de cordel ilustrada está linda. E também o que eu andei vendo, na verdade, e vi lá na Bienal, que eles também fazem, trabalham, né, fazem adaptação de obras clássicas, né? Aí foge talvez um pouquinho da estrutura por conta desta particularidade. Mas lá, se eu não me engano, eu vi o Pequeno Príncipe. Tinha num dos espaços ali, né? Tinha não só a imagem, a estilografura, mas também, né? Me arrependo até hoje de não ter comprado, adquirido ali essa, né? Mas não fiquei tão triste porque de fato eu voltei, né? Com uns exemplos maravilhosos aqui para que eu possa ter, tá? Deixa eu olhar aqui se tem mais pessoal. Eu gosto também da literatura regional do Ceará. São repentistas da poesia de cordel. Essa parte, Lidiane, que legal que você tocou, porque na verdade, durante a explicação da professora com os alunos, ela explica, na verdade, aqui, vou mostrar mais um pouquinho da foto de dentro. Deixa eu mostrar aqui a foto da sala, né? E aqui eu me identifico com a Andressa, porque eu era de sentar na frente, né? Na frente e na parede, né? Para ter a visão da sala como um todo. Então aqui eu me identifiquei com ela. A professora, ela comenta, na verdade, essa questão, né, da riqueza da literatura de cordel, que é patrimônio cultural imaterial. O que eu achei, na verdade, que a gente tem aqui, né, que ela é desde 2018, tá? Até achei que poderia ter sido antes, né? Quando eu vi que era considerado, né, patrimônio cultural imaterial, porque a gente tem o patrimônio cultural material e tem o imaterial. E o imaterial, já como o cordel, a literatura de cordel se enquadra, né? A professora explica para os alunos o que é. Então vejam que riquíssimo é esse trabalho que a Kélida nos apresenta, né? Ela vem explicando aqui, então ela vem encantando os alunos, mostrando, né, o tão valoroso, tão grandioso a literatura de cordel, tá? E aí ela explica, né, por ser professora de matemática, essa questão que o cordel é um gênero literário feito em versos com métrica e rima, né? E que tem aí essa questão da oralidade. E aí, voltando aqui só na questão da Lidiane, antes que eu esqueça, que ela falou dos repentistas, quando a professora responde a pergunta do que é patrimônio cultural, que a Carolina faz, né? Ela explica o que é, dá alguns exemplos e o repente está aqui, tá? Assim como a capoeira, o samba de roda, o repente, entre outras. E daí, de fato, né, eu fui atrás dessa definição aqui dos repentistas, né, que é um gênero de poesia
cantada presente no Norte e no Nordeste, né? A gente vê muito pela televisão, pessoal que não está muito, né, aí próximo, né? E de fato é uma representação, uma manifestação artística muito bacana, principalmente quando é em dupla, porque um acaba, né? Um acaba, na verdade, cutucando o outro para uma resposta. Então, isso é muito legal, tá? Então, a gente tem essa questão, né, a questão da origem, né? Aqui, a professora Andrés, a professora Sofia, ela explica, né, que o cordel, ele veio, as raízes são portuguesas, né? Mas quando a gente leva ao pé da letra, a sua origem, na verdade, ela é um pouquinho mais antiga, né? Ela é lá do período medieval, do trovadorismo, tá? Que era aquela literatura que era transmitida oralmente, tá? Por meio das cantigas. Até porque no período da Idade Média, eram muito poucas pessoas que sabiam ler e escrever, né? E nós não tínhamos, na verdade, né? A Gutenberg ainda não tinha, né, feito apresentado para gente uma forma de fazer as impressões e tudo mais, que foi no Renascimento, que foi depois. Então, a forma de se transmitir, né, era então por meio da oralidade, o que, na verdade, a origem é grega, né, se a gente for parar para olhar, mas que não é aula de história, né? Então, aqui o Ivo colocou, né, comprei muitos cordéis e voltei do Nordeste lendo todos no avião. Olha só, que bacana, viu? E sim, a Kelly dizendo que eles têm muitas informações, né? São riquíssimos, são riquíssimos. E eles têm um diferencial, né? Um jeito de se colocar dentro desses versos e que é muito lindo, que é muito bacana, né? Porque é um nível de criatividade que tem que ter, assim, lógico, a gente aprende, a gente treina, a gente, né? Mas tem muitos cordelistas que tem, né, que parece que nasceram, né? Outros a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, eu fui aprender a questão, né, de se posicionar, de escrever, de ser uma romancista e tudo mais. A gente vai aprendendo. Com o tempo a gente vai pegar a prática. Mas tem gente que parece que nasce, né? Nasce com aquilo. E eu lembro que na Bienal o pessoal falava, né, textos grandes de cor. Eu falava, gente do céu. Olha só, eu precisaria estar lendo, certeza, porque não ia lembrar da metade, né? Bom, então voltando aqui. Então, quando a Kélida nos falou sobre a questão de estar escrevendo, eu não imaginava que ela iria, na verdade, contextualizar os seus cordéis com a sua temática das aves. E eu achei fantástico, né? Então aqui a gente conhece a Kélida, né? Esse lado cordelista dela, tá? E esse lado que ela, né, que ela sempre diz que é apaixonada por aves e trouxe textos pra gente maravilhosos. E a professora apresenta, ó, o texto aqui, né, da Kélida Antônia Casimiro, tá? Porque ela começa então a fazer um encantamento com as crianças, a mostrar, né, a importância com relação ao patrimônio, né, imaterial. Aí as crianças vão se empolgando e tudo, e ela assim, olha, deixa eu mostrar para vocês então o que é um cordel. E aí, né, a gente tem aqui uma partezinha em que a Kélida, né, traz a sua publicação que ela fez na antologia Brasil em Cordel, do selo Off Flip, né? E a professora lê. Eu não vou ler todo ele, tá? Mas tá aqui. A estrutura que a Kélida, né, escolheu para construir aqui o seu cordel é uma cestilha, que vem a ser o quê? Nós temos aqui 5 estrofes, mas poderia ser mais, não tem problema nenhum. Mas ela acaba tendo 6 versos com 7 sílabas. E isso a professora vem explicando, essa classificação, né? O que é uma quadra, o que é uma cestilha, o que é uma setilha, uma oitava e uma décima. Então, a gente sai do livro diferente. A gente sai do livro querendo conhecer mais da literatura de cordel, tá?
Vou ler só um pedacinho, vou ler aqui um trechinho do meio, tá? E aí fica para vocês conhecerem então toda essa poesia em forma de cordel, tá? Da Kélida, que se chama Calopsitas. Foi aqui que caiu a minha ficha, eu falei, gente, que bacana. E foi aí que eu falei, eu também vou fazer uma igual. Uma igual não, uma parecida, né? Só que com os pets que eu gosto, tá? Depois, como eu disse, eu fiz um cordel piquititinho, né? Teria que estar lapidando ele, mas eu gostaria de apresentar ele no final aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, sobre calopsitas, né? Vou para sua casa e contigo vou agir. Numa grande brincadeira, quero te descontrair. Dou trabalho de verdade e depois quero dormir, né? Então, muito bacana, ela respeita as regrinhas, né? Depois eu fui conhecer certinho, porque aqui Kélida traz pra gente uma introdução, como eu falei, é a pontinha de um universo riquíssimo, né? Então, eu fui ver certinho, né, essa questão da composição dos versos, né? O que tem que ter, né? E eu achei que ficou, assim, fantástico. E ela já traz aqui uma xilogravura de uma calopsita, né? Então, ela já prestigia, né? E o que é legal falar das xilografuras, que na verdade elas até surgiram, né? Ou elas foram se fortificando, se fortalecendo junto com a literatura de cordel. Mas hoje elas estão enquadradas numa arte independente, né? Elas cresceram tanto, né? Essa técnica, essa arte que a gente vê tá aqui, deixa eu... não é que deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, tá. Essa arte e essa técnica de fazer as gravuras em madeira, né, as quais ilustram os poemas, ou seja, né, o artista, olha o trabalhão que dá. O artista, né, desenha essa imagem, essa figura na madeira, vem talhando, só que ele faz, né, como vocês devem saber, ele faz de forma invertida. Por quê? Porque depois essa gravura, né, esse desenho na madeira, ele é carimbado, né? E a professora explica aqui que faz lembrar um carimbo. E aí fez me lembrar também da minha infância, né? Que os mais antigos provavelmente tiveram os seus carimbos, né? Enquanto, sei lá, criança, adolescente, e eu tinha uns carimbos, na verdade, nós tínhamos aqui em casa que era de madeira, né? Só que era da turma da Mônica, se eu não me engano. Mas eu brinquei bastante de carimbar, né? Eu não tenho lembranças de ter carimbado parede aqui em casa, não, porque tem criança que vai carimbando tudo, né? Eu acho que eu fui comportada e só carimbei no papel também, daí eu já não vou lembrar, né? Mas, bom, deixa eu voltar aqui, então. Então, isso que é legal, a professora ela vem explicando e tirando todas as dúvidas, porque, como eu disse, são 11 personagens, né, que vão... Ai, professora, o que é isso? E a professora vai explicando também essa questão da métrica, né, e como conta, né, as sílabas poéticas, e explica a diferença da contagem, como que faz, e aí a gente vai, né, conhecendo um pouquinho mais. Então, deixa eu ver o que mais eu posso contar aqui, né? Porque eu não posso contar tudo, não. Mas aqui, aqui tá a mamãe Renata fazendo a participação especial aqui. Porque, como a professora explicou o que era literatura de cordel, né? E aí solicitou para os alunos que fossem fazer, né, as suas atividades, para que fosse num retorno, né, depois de uns dias fazer a apresentação. Tanto a Andressa quanto a Rebeca e o Lucas, né? Eles vão estudar, então eles estão estudando lá na casa da Andressa e aqui tá a mamãe dela acompanhando esses estudos. O que eu achei muito bacana é esse olhar de que os pais estão envolvidos, que às vezes a gente, né, ouve por aí que não tem, muitas crianças não têm essa questão, né, desse acompanhamento, por mais que assim, a gente pode às vezes não entender do conteúdo, né, mas a gente pode estar junto, porque aqui no contexto, eles estavam estudando, então vendo mais vídeo, conhecendo mais, né, daí aqui, e estando um adulto por perto, vai poder também esclarecer às vezes alguma palavra diferenciada.
e trazer para a realidade dessas crianças, né? Porque aqui ela tá com 10 anos, né? Então é uma turminha nessa faixa etária, né? Então isso que é interessante. Então, o que a gente pode ir resumindo, né? Dentro desse contexto aqui. A professora, então, explica o que é a literatura de cordel, né? Faz todo o encantamento para as crianças e aí diz para eles, separa eles em grupo para que eles possam, na verdade, né? Por meio de algumas pesquisas, tinha a opção, então, ou de trazer um texto já pronto e apresentar esse cordelista, tá? Ou fazer o seu poema, né? O seu cordel, tá? Seu texto de cordel. E aí a gente teve alguns grupos, né? Que trouxeram artistas, que trouxeram representações aqui. Deixa eu mostrar aqui. Não só do texto propriamente, né? Mas da xilografura que eles fizeram em relação à temática, tá? Não vou mostrar o texto, vou mostrar só a figura, porque daí aqui o texto fica para que vocês possam depois conhecer certinho, mas ele é formado aqui na estrutura da quadra, né? As estrofes com 4 versos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí a gente tem, como a Kélida já disse aqui no final, um grupo vai fazer a homenagem pro Lucas, que ficou muito lindinho também esse texto, né? Ficou maravilhoso esse texto também. Na verdade, tudo tá muito lindo, tá muito rico, né, nos seus detalhes, né? E todo o capricho que a Kélida traz na produção como um todo, né? E é um livro, então, que a gente pode considerar que ele é para todas as idades, né? Que ele pode estar, né, principalmente, né, em casa, na família, mas também, né, estar com professores para que possam, na verdade, às vezes começar a introduzir a literatura de cordel por meio, né, de um livro que vem explicando do que entrar diretamente com o assunto. Então, também tem diversas formas da gente abordar o conteúdo, né? E quando eu disse que a temática de literatura de cordel ela é interdisciplinar, é porque na verdade pode trabalhar o texto, né? Pode se trabalhar com as gravuras, né? A xilogravura, e aí tem diversas formas de trabalhar, não necessariamente precisa ser na madeira, né? Eu digo trabalhar de forma didática com os alunos, né? Eu vi que pode ser feito até com EVA, achei muito interessante. E tem como construir com eles também o seu livro, o seu folhetinho, né? Porque hoje a gente tem papel colorido para comprar e tudo mais, e aí é só colocar o texto desses alunos ali dentro. Então tem diversas maneiras de fazer hoje com que as crianças passem por essa experiência, né? Que possam realmente, às vezes, chegar em casa com um folhetinho e mostrar que eles fizeram o seu cordel, né? Então, essa questão da interdisciplinaridade está em praticamente tudo, né? E o que é mais interessante que a gente pode tirar como uma referência, né? Ou, sei lá, um resumo assim, que trabalhar o cordel em sala de aula é ter a sensibilidade de trabalhar com a poesia brasileira, né? Que às vezes a gente só olha pro de fora, né? E quando a gente olha pro de dentro é muito rápido, mas tem gente que nem isso faz, né? Acaba não contemplando tudo. E a Kélida apresenta pra gente, né, esse universo maravilhoso, tá? Eu, assim, estou completamente assim, encantada e apaixonada pela versatilidade em que a Kélida apresenta, né, as suas obras, né, traz sempre com muito carinho as temáticas, né, e eu realmente não sei o que mais esperar da Kélida em relação a isso, né, eu acho que na verdade seria um romance, vamos ver se ela faz um romance aí, né, para um futuro. E para quem tem a possibilidade de depois, né, adquirir o formato físico, tá? Kélida também traz pra gente um momento em que as crianças podem colorir, tá? Então, isso também é muito legal, que é essa interatividade, né, do livro com o usuário, né? Então, isso também traz um valor muito interessante
na hora dessa aquisição, porque além da leitura, além da gente viajar pelas páginas, né, de conhecer um pouquinho mais a literatura de cordel, estar dentro dessa sala de aula com os alunos, né, tem a possibilidade aí de também colorir, de deixar a sua marca registrada aí, né? Bom, então, olha, Kélida está de parabéns, é um livro maravilhoso. Bom, enfim, eu tô apaixonada. Eu confesso que eu passei uns dias aí dando uma olhadinha sobre literatura de cordel para conhecer um pouquinho mais, e aí chegou o momento que eu prometi para vocês, né? Que eu fiz o meu cordelzinho aqui, o meu texto. Kélida traz pra gente, na verdade, as temáticas relacionadas às aves, né? Que ela é apaixonada, então eu falei, vou também trazer, só que vou falar dos meus gatos. Por muito tempo, nós tivemos aqui gatos em casa, tá? Nós já chegamos a ter 6 gatos, então eu falei, bom, vou me arriscar, vamos lá, vamos ver o que vai sair. Mas enfim, ele é bem pequenininho, mas ele se enquadra na quadra, que são estrofes de 4 versos, tá? Então vamos lá. Ó, preciso depois que vocês me aplaudam para não passar tanta vergonha. Então daí vamos lá, viu? Na casa onde moro é assim: tem miado de noite e de dia. 6 gatos me fazem sorrir, com fofura, amor e alegria. Gato é bicho arretado, dono de muita elegância. Se deita onde bem quiser, cheio de autoconfiança. Não gosta de ser mandado. São mestres da independência. É livre feito o vento, mas no final voltam com obediência. Então é isso, tá? Esses foram os versos que eu preparei para encerrar aqui, né, a temática de cordel. Kélida traz aqui dentro, então, 4 textos, tá? Dela, onde ela aborda as calopsitas. Depois a gente tem, só vou falar os títulos para deixar vocês curiosos. A Margot, né, que é uma papagaia. Aí um grupo fala sobre as penas. Tem um grupo que fala da matemática, não sei que grupo pode ser, não sei, né? Aí vocês vão dizer. E o último grupo que faz a homenagem para o Lucas, né? Então, porque está escrito aqui, por isso que eu falei, senão eu ficava, né, quietinha. Mas, então, o que a gente pode dizer bom, gostei das palminhas, gente, vocês moram no meu coração, viu? Ó, vocês são lindos e maravilhosos. Bom, então, o que a gente pode dizer? O que o livro traz de forma resumida, né? Ele traz, então, a manifestação, a importância dessa manifestação artística, tá? E cultural, nossa, que a gente tem que, né, valorizar acima de tudo, né? Porque ela veio de Portugal, mas daí a gente deixou com a nossa carinha, né, deixou do nosso jeitinho. Ele tem uma característica, né, a linguagem ser coloquial, ser regional, e é isso que dá a proximidade, né, com esses textos, porque eles estão como se estivesse conversando com a gente em casa, né, não é nada distante, tá? São elementos da nossa cultura, as temáticas são populares, são diversas, né? Então, vai depender aí da vertente, do viés de cada cordelista e assim por diante, né? Mas o que a gente tem aí são diversos assuntos, né? Sempre com humor, em alguns momentos com ironia, em alguns momentos umas alfinetadas aí, né? Um pouquinho de sarcasmo. Mas na grande maioria é com humor e é com muita sabedoria, né? Porque a gente vai vendo no contexto de toda a narrativa uma jornada de herói, né? Isso que eu acho bacana, em algumas histórias, não em todas, lógico, né? Mas, então, fica aqui a nossa sugestão de leitura, né? Em relação a esta obra maravilhosa que a Kélida nos presenteou, tá? Fica aqui o convite, uma recomendação assim, se vocês tiverem, não saberem o que darem, né, não só para uma criança, mas enfim, até para um adulto, é um livro que vai agradar a todos, né, porque apesar de ter a característica infantil, ele traz muita informação, né, muita informação. E
Deixa eu ver o que mais. E eu acho que é isso. Então, onde a gente pode encontrar essas obras, né? A gente tem, na verdade, a Kélida, pode entrar direto em contato com a Kélida, né? No Instagram dela, que é Kélida_A_C, tá? Ou, se preferirem no formato digital, já está na Amazon, né? No Kindle Ilimitado. Então, se vocês precisarem de sugestão de presentes, é só entrar na página da Kélida, do Instagram, que vocês vão ver diversas obras dela. Com certeza, uma delas vai agradar você e vai agradar, às vezes, a pessoa que você quer presentear. E a Kélida traz temáticas riquíssimas, né, como essa daqui, onde eles falam um pouquinho sobre a questão do racismo, né? Como eu disse, a gente fez uma apresentação e análise já, e aí essas outras obras aqui iniciais. E para quem gosta de poema, a Kélida também traz, então, um livro riquíssimo, onde ela vem, né, falando um pouquinho de cada uma das suas aves. E aí a gente vai conhecendo a Kélida e toda a sua família, né? Ok? Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? O carinho de vocês sempre, tá? Kélida diz assim, você falou exatamente o que é a Xena em, em seu cordel. Pois é, né? Gato é gato, né, amiga? Gato. Eles têm o jeito próprio de ser, né? E são muito lindos, são muito fofos. Pessoal que está entrando agora, agradeço então a presença de vocês. Quem chegou agora, não se preocupem, a gente já vai deixar salvo. Assistam para que vocês possam conhecer então um pouquinho mais um pouquinho da Kélida e desta grande obra que ela, né, nos brindou aí, presenteou e que está aí para que a gente possa, né, prestigiar outros leitores aí também, tá joia? Então, um beijo de coração e até a próxima apresentação e análise de livro. Tchau, tchau!